Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Que a infinita graça do nosso Deus possa, de maneira muito especial, encher as nossas vidas. Amém? Amados irmãos, nós temos recebido da parte do Senhor uma carga sobre o Pentecoste. O que é realmente o Pentecoste? O que foi que ocorreu naqueles primeiros dias da história da igreja? Nós sabemos que o que aconteceu ali foi profetizado por Joel. E o profeta Joel, ele profetizou que haveria duas chuvas. E o que aconteceu no Pentecoste foi o cumprimento da primeira chuva. E ali mesmo no Pentecoste, o apóstolo Pedro, ele profetizou e disse que nos últimos dias, o que estava acontecendo ali, havia sido predito por Joel, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então nós vimos o cumprimento parcial e veremos também, se o Senhor nos permitir ser a última geração, como cremos que somos, nós veremos o cumprimento final dessa tão grande e poderosa profecia. Naquela primeira fase, o Senhor preparou um vaso, preparou aqueles discípulos. Ele encontrou homens tão fracos como nós, cheios de falhas, de defeitos, homens que tinham uma profunda carência emocional, homens que tinham desvio de conduta, mas ele não desistiu deles. E disse para que eles ficassem esperando em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor, ele operou muitos e muitos milagres. João chega a dizer que se fosse reunido todos os livros escritos naquele tempo, não daria para descrever tudo que o nosso Senhor Jesus havia realizado. Porém, quando nós vemos o cumprimento dessa profecia, apenas um pequeno grupo de 120 pessoas. Alguns estudiosos acreditam que só na multiplicação dos pães havia perto de 15 mil pessoas. Então, irmãos, o que eu digo para vocês, Deus trabalha tendo em vista um remanescente. Eu vou repetir isso mais uma vez. Deus trabalha tendo em vista um remanescente. Deus não busca multidões, Ele busca um remanescente. Pegue toda a história, desde os patriarcas até a encarnação do Verbo. Então nós vemos a história dos patriarcas, até a encarnação do Verbo, toda a história, todos os movimentos de Deus. Quando você conclui o Velho Testamento, o livro de Malaquias, depois temos o período de 400 anos, e ao final do período de 400 anos, a casa de Deus, o templo foi restaurado, os muros foram restaurados, Jerusalém volta a ser a cidade do povo de Deus. Passa-se o período de 400 anos. Cristo é gerado no ventre de Maria. Quantas pessoas estavam ali na sua primeira vinda? Um grupo de aproximadamente 8 pessoas. E foi no meio desse pequeno remanescente que Cristo nasceu. Ele veio para esses ali, que viram
Mas um novo tempo começou também a partir dali. O reino dos céus é pregado. Milhares de pessoas viram e ouviram o evangelho do reino e o seu poder na terra. Multidões e multidões o seguiram. Porém, irmãos, quando ele morre, lá naquela cruz, poucos estavam aos pés daquela cruz. Ele ressuscitou, mas eu digo uma coisa para vocês, ele não ressuscitou para o mundo, ele ressuscitou só para a igreja. Pense nisso. Ele ressuscitou para a igreja. Quando ele ascendeu a glória dos céus e sentou no trono, ele não sentou no trono para o mundo, ele sentou no trono só para a igreja. Só para os seus remanescentes. E entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele permaneceu um período com os seus discípulos. E esse período foi um período oculto. Foi um período que somente os seus discípulos puderam estar com ele. Não sabemos quantos, mas um grupo muito pequeno esteve com ele durante aquele período, antes da sua ascensão. E então, meus irmãos e irmãs, sempre um grupo pequeno. E ao final da reunião de quinta-feira, uma irmã me fez uma pergunta. E é por causa dessa pergunta que eu faço essa ponderação. Será que não é para um pequeno remanescente que Jesus está voltando? Será? Será que não é para um grupo muito pequeno de pessoas, numericamente falando? Nós estamos esperando, irmãos, talvez coisas grandiosíssimas acontecer. Coisas grandiosíssimas já aconteceram e o mundo não crê. Já me fizeram essa pergunta, por que hoje nós não temos tantos milagres como tínhamos na igreja primitiva e no ministério de Cristo? Eu te pergunto, qual foi o resultado em termos de mundo, de evangelização do mundo, de aceitação do evangelho pelo mundo com os milagres de Cristo? Sabe o que fizeram com ele? Porque Deus não estava apenas fazendo milagres por meio de Cristo. Cristo era o maior milagre que já existiu nessa terra. Sabe onde ele terminou? Você sabe. Cravado numa cruz. Porque as pessoas queriam o que ele podia fazer, nunca queriam quem ele era. As pessoas não querem o que Deus pode fazer por elas. As pessoas querem o que Deus pode dar a elas, em termos de bênçãos, em termos de privilégios, mas aquilo que Deus é, elas não querem. Então, meus irmãos, Deus sabe como nos tratar. Algumas pessoas acreditam que se mortos ressuscitassem hoje, aqui nessa comunidade, Goiânia converteria. Goiânia converteria por causa dos milagres, ou Goiânia converteria por causa de Cristo? Por causa de um milagre que foi realizado sobre uma pessoa, ou por causa do grande milagre da ressurreição daquela pessoa, santa pessoa, bendita pessoa, o Deus divino? Se uma pessoa ressuscitar em um dos nossos cultos, facilitará a pregação do Evangelho. A grande mensagem do Evangelho não é a ressurreição de pessoas, é a morte de uma única pessoa, que não deveria nunca ter morrido, Cristo Jesus. Como disse o irmão Charles Wesley, ó que mistério, morre o imortal, aquele que não poderia morrer, porque ele é a própria vida. Mas ele, irmãos, se fez carne para morrer no nosso lugar. Então, meus irmãos, um remanescente, busque você ser este remanescente. Busque ser esse remanescente. Outro ponto que eu quero enfatizar, porque nem todos os irmãos aqui vêm na reunião de estudo da palavra na quinta-feira. Nessa última quinta, a ênfase também foi sobre o vaso que Deus usou
para conter aquele Pentecoste e fazê-lo expandir. Deus tomou 6 homens. Pedro nós podemos defini-lo como transformação de caráter. Significa que os homens que Deus busca como vanguarda para a sua obra nesse tempo final, são homens que têm um caráter transformado. Sem transformação de caráter em homens, o Pentecoste morre. Então Deus busca homens que tenham transformação de caráter. É isso que você vai ver. O primeiro homem aqui que eu cito é Pedro. O segundo é João. Se você estudar Atos dos Apóstolos, você sempre verá João entre as pessoas. Nunca você verá João sozinho. E sempre ele está atrás de alguém, ou no meio de irmãos. Sempre a Bíblia vai dizer em Atos, Pedro e João, nunca João e Pedro. Cita a multidão e no meio da multidão está João. Por quê? Se você ler o Evangelho de João, você perceberá algo nele. E é evidente em Atos. João era um homem cuja vida não estava centrada em si mesmo. O vaso que Deus busca é constituído de homens que não têm uma vida centrada em si mesmo. Pessoas que não amam e nem massageiam o seu ego. Pessoas que não buscam chamar a atenção sobre eles mesmos. Pessoas que não amam a vã glória. Pessoas que se ocultam, que se escondem de trás de Cristo Jesus. Pessoas que fazem de tudo para que Cristo apareça e não eles. Esse é João. Esse foi o vaso que Deus usou para que aquele Pentecoste fosse expandido, fosse contido. O terceiro aqui, Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos. Dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a morrer. Foi transpassado ao fio da espada. Atos capítulo 12. E por quê, irmãos? Porque ele não amou a sua própria vida. Porque ele estava disposto a morrer por aquilo que ele cria. Ele foi aquele que deu toda a sua vida por causa e pela causa do Evangelho. Deus busca homens assim, irmãos. Deus busca homens e mulheres assim, que estão dispostos a dar tudo pela causa de Cristo. Você está disposto, está disposta a dar tudo? Então você é parte desse remanescente. Se você não está disposto, não está disposta, não é você que Deus conta. Não é com você que Ele conta. Você faz parte de um outro evangelho. Um evangelho fácil. Um evangelho antropocêntrico. Um evangelho centrado no homem. Um evangelho centrado unicamente nas suas necessidades, nas suas preferências, nos seus desejos. Se você não está disposto a viver e a morrer por esta causa, não é Cristo que você busca. O quarto homem que fez parte dessa vanguarda no Pentecoste é Estevão. A graça, a beleza de estudar a vida de Estevão em Atos é perceber que o Espírito Santo colocou Estevão e a sua vida de uma forma ascensional, gradual. A primeira descrição de Estevão em Atos é que ele foi escolhido para servir à mesa por ser ele um homem cheio do Espírito. A segunda descrição é que ele era um homem cheio de graça, cheio de poder. A terceira descrição é que ele estava expondo a palavra com tamanha veemência que as pessoas olhavam para ele e via como que a face de um anjo, um aspecto celestial na terra. E a última ênfase sobre a vida de Estevão é que, enquanto ele estava pregando e sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele era um homem que tinha os céus abertos sobre a sua face. São essas pessoas que o Senhor busca nesse tempo, irmãos. Pessoas cheias do Espírito, pessoas cheias de graça,
pessoas cheias de poder, pessoas que resplandeçam os céus na terra na sua face, pessoas que tenham um céu aberto sobre a sua cabeça. Não é um evangelho menos do que isso, irmãos. O evangelho menos do que isso é o evangelho da apostasia. O evangelho que não te leva a ter uma vida devocional com Deus não é o evangelho que Cristo pregou. O evangelho que não te desafia a amanhecer todos os dias e buscar ser santo, ser sério, meditar, ponderar sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus, não é o evangelho da cruz. É o evangelho que se disfarça da mensagem da cruz, porém nunca te conduzirá a Cristo, porém a perder o reino. Se o evangelho que você crê, ele não te confronta quando você está sendo tentado a viver segundo o padrão do mundo, não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho de Deus, é o evangelho da carne. É uma dissimulação, não é uma verdade. Se o evangelho que você diz crer, ele não gera em você uma fome, uma compulsão, um desespero pelo celestial, ele não é o evangelho eterno. Ele é o evangelho de momentos. Ele é o evangelho com a característica de um camaleão. Ele muda segundo a circunstância. O evangelho de Cristo, ele é perseverante. O evangelho de Cristo nos leva a ter uma vida ascensional e não nos acomoda numa vida terrenal. Assim era Estevão. O outro homem, o quinto, Barnabé. O nome dele era José da exortação. O José que exortava. O Barnabé, ou José da exortação, ou da consolação, ele era uma figura de um paracleto totalmente humano. Porque ele era aquele que sempre chamava as pessoas para estar perto. Ele era aquele que não deixava ninguém para trás. Quando Saulo de Tarso converteu, ele teve uma profunda dificuldade de conviver com os irmãos em Jerusalém. E era até normal, se nós olharmos assim. Porque eu fico pensando que quando Saulo visitou a igreja em Jerusalém pelas primeiras vezes, muitas pessoas estavam olhando ali com cicatrizes. Alguns, com certeza, lembravam da morte de Estevão, quando ele disse assim: tome as vestes dele e coloque aqui sobre os meus pés. Ele mesmo diz que ele riu quando Estevão estava sendo apedrejado e pediu que as suas vestes fossem colocadas sobre os seus pés. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele devastava as casas, açoitando homens e mulheres. E muitos irmãos que estavam ali em Jerusalém tiveram dificuldade com Paulo. Ele foi para Tarsis. E ali ele ficou no anonimato. Já haviam se passado mais de 3 anos. Porém, irmãos, quando a igreja soube, os apóstolos souberam que lá em Antioquia, o evangelho estava tendo um grande mover, o Pentecostes estava em Antioquia. Eles enviaram o José das Consolações. E quando Barnabé chegou em Antioquia, o que ele fez? Ele foi buscar aquele que estava desgarrado. Ele não deixou Paulo de lado. Nós precisamos desse José da Consolação aqui, irmãos, que não deixa ninguém para trás. Ele foi e buscou Saulo. Na segunda viagem missionária, porque na primeira, quando eles saíram, ele e Paulo, foram dádivas de Deus para a obra. E no meio da viagem missionária, João Marcos, esse que escreveu o Evangelho de Marcos, era um jovem de uma família rica, primo de Barnabé. Ele não suportou a dureza da obra e desistiu e voltou atrás. Paulo ficou muito indignado com isso. Na segunda viagem missionária, novamente estava lá João Marcos, querendo ir acompanhar os 2 apóstolos. Paulo, com veemência, disse: não, João Marcos não vai conosco. Porém, Barnabé queria levá-lo.
E pela insistência de Barnabé, Paulo disse, então vocês dois vão para um lado que eu vou para o outro. Barnabé tomou a Marcos e levou consigo para Chipre. Ah, graças a Deus que Barnabé tomou a decisão certa. Porque se, irmãos, eu não sei te dizer com segurança, mas eu penso que isso fez muita diferença na vida de João Marcos, porque ele se tornou um grande servo, um maravilhoso servo de Deus, a ponto de nos dar o Evangelho. E esse Evangelho, segundo os grandes estudiosos, foram a base de Mateus e Lucas. O Evangelho de Marcos. Quando Paulo está preso, ele escreve aos irmãos em Colossos, ele diz assim, saúda-vos Aristarco e a Marcos, que está comigo em prisão. João Marcos estava com Paulo numa prisão. Sabe por quê, irmãos? Porque Barnabé não desistiu dele. Que Deus levante entre nós homens e mulheres que não desistam dos outros. E o último, o próprio Paulo. Ele converteu em Atos, no capítulo 9. Ele converteu debaixo de uma grande visão celestial. Uma visão tão profunda e tremenda, que governou toda a sua vida em ministério. Este homem pagou um preço tão alto, irmãos. Nenhum outro apóstolo teve uma carga tão forte para nos revelar a igreja, o corpo de Cristo. Aquilo que ele viu como uma visão, se tornou uma revelação, se tornou uma doutrina, se tornou uma mensagem, se tornou o cerne da sua pregação. Este evangelho se espalhou por todo o mundo. Essa mensagem, essa doutrina. Olha as cartas que nós temos, irmãos. Porque este vaso, quando ele encontrou-se com o Senhor, quando o Senhor foi ao encontro dele em Damasco, esmagou sua vida. Aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Aquele que tentava destruir, apagar o evangelho, se tornou o seu maior propagador. Aquele que tentou destruir a igreja teve a revelação mais profunda da natureza, caráter, vocação e chamamento da igreja. Paulo, este grande vaso, esse poderoso vaso. Então, meus irmãos e irmãs, eu digo para vocês, Deus busca nesse tempo ter estes vasos. Sem estes vasos, sem estes homens e mulheres, mesmo que frágeis, se você olhar, você vai perceber algumas cicatrizes aí. Imagine a cicatriz na face de Paulo. Ele tinha tanta consciência dessa cicatriz que ele disse assim, que Deus veio salvar a todos os pecadores, e ele era o pior deles, o principal. Ele se sentia o pior dos pecadores, o mais indigno. Ele escreve para Timóteo e diz, a mim, outrora, perseguidor da igreja. Ele não tinha nenhuma segurança em si mesmo, quanto à revelação. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, foi dado essa graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele tinha uma única obsessão. Qual a obsessão? Ele diz, correr a carreira cristã e não ser reprovado. Ele diz em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 27, que os atletas corriam, se disciplinavam em tudo para alcançar uma coroa corruptível. Ele esmurrava o seu corpo, o reduzia ao pó, para que, tendo pregado a outros, não fosse ele mesmo reprovado. É este vaso, irmãos. É claro, irmãos, que Deus nunca terá um outro Pedro, um outro Paulo, um outro Barnabé, um outro Estevão, João, Tiago, mas Ele terá você. Ele terá você. Porque o grande segredo desses homens não estavam neles. A única coisa que nós descobrimos é que eles eram frágeis. Eles eram homens com muitas cicatrizes. Imagine Pedro, irmãos. Será que muitas vezes Pedro não parou
para meditar quando ele negou o Senhor 3 vezes. Suas dissimulações, seus vacilos. Tiago e João, que pediram que o Senhor destruísse uma aldeia de samaritanos, que consumisse eles com fogo. Quanta falta de amor, quanta falta de misericórdia deles. E Saulo, eu já vos dissera há pouco sobre as suas cicatrizes. Posso dizer, irmãos, conhecendo muitos de vocês, eu posso dizer, esses homens eram piores do que nós. Como Deus pôde pegar aqueles homens piores do que nós e mudar o mundo? Fazer aquele grande Pentecoste, tornar eles estes vasos desse Pentecoste. Como eles puderam batalhar arduamente pelo nome do Senhor. Como eles puderam ser fiéis até o fim. Leia 2 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo descreve os seus açoites. Quando ele descreve as vezes que ele foi fustigado com vara. Fustigar com vara era como pancadas nas suas costelas, e muitas eram quebradas ali. Quantas vezes ele passou na voragem do mar, naufrágios, prisões. Se você meditar a vida desse homem, possivelmente 1/3 do seu ministério ele passou em prisões. Ele morreu num corredor da morte. Mas ele não chama isso de problema, e nem de luta, ou lutas, ou tribulações. Ele chama de combate. Combati o bom combate. Combate. Ah, meus irmãos e irmãs, que o Senhor venha nos constranger a ser este vaso para este grande mover do Espírito nesta última fase da obra de Deus. Que Deus encontre em nós um lugar para Ele cumprir a profecia de Joel, que nos últimos dias seu Espírito também seria derramado. Sabemos que ele já foi derramado. Por isso que, na versão em português atualizada, fala: derramarei o meu Espírito. Em Joel, em Atos diz: derramarei do meu Espírito, porque ele já está aqui. A fonte transbordante de graça, de poder, de vida. Aquela bendita e santa pessoa, o Paracleto divino, ele já está aqui. E é dele que nós iremos receber. Não virá do céu, ele já está entre nós, ele está convosco, ele habita convosco, ele estará em vós. Ele está aqui nesse tempo, irmãos, anelando encontrar esses remanescentes. Meus irmãos, antes de nós ceiarmos, eu quero só te fazer um pequeno pedido. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ore a Deus, como também eu vou orar. Se você crê nesta palavra, então ore a partir dela, que ela seja o falar do Senhor nesses poucos minutos, e que você tenha a coragem de dizer: Senhor, eu quero ser esse remanescente, eu quero ser esse remanescente para este grande mover do Senhor nessa última fase da tua obra, e eu quero ser esse remanescente como foi Isabel, Zacarias, como foram aqueles, José, Maria, como aqueles poucos que ali estavam quando o Senhor veio. Eu quero fazer parte desses remanescentes da última hora. Estes que são chamados de filhos de Sião na profecia de Joel. Eu convido os irmãos para que você e eu façamos esta oração por alguns minutos, entregando a nossa vida para que Deus nos torne os seus remanescentes. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, nós estamos aqui entregando as nossas vidas, Senhor. Oferecendo a Ti as nossas vidas, Senhor. Torna esta igreja parte da Universal Assembleia dos Santos. Torna esta igreja, Senhor, os remanescentes que Te amam e que Te anelam, Senhor.
Senhor, nós não queremos perder a tua volta, nós não queremos perder a tua face. Senhor, se nós não tivermos nenhum lugar de preeminência no teu reino, queremos te dizer, Senhor, que a nossa única obsessão no teu reino é contemplar a tua face, Senhor. Não queremos perder o privilégio de te contemplar, Senhor. Senhor, aqui estão homens e mulheres com tantas cicatrizes, Senhor. Somos pessoas cheias de cicatrizes, de falhas, de erros. Há muitos pecados que ainda não conseguimos vencer, Senhor. Mas sabemos quando esse Espírito, esse Santo Espírito vier, ó Senhor, esse que já habita dentro de nós, quando ele vier fazer essa grande obra, como diz a tua palavra, os lagares se encherão de vinho, de azeite, de óleo, Senhor. Nós nunca mais seremos envergonhados, Senhor. Nós saberemos para sempre que o Senhor está no meio de nós. Ó Senhor, o Senhor vai restituir tudo que o inimigo nos tirou, Senhor. Tudo que nós temos perdido, Senhor, o Senhor vai restituir a nós, Senhor. Então nós aqui nesta manhã, estamos fazendo esta oração congregacional, rendendo a nossa vida totalmente ao Senhor. Faz esta obra em nós, Senhor. Cumpre a tua palavra em nós, Senhor. Age poderosamente em nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças ao Senhor.